See you later, guys. Take care. It was a pleasure talking to you all. Thank you All so right, much, Danny. Rafa. See you, Take man. care. Take care. Bye. Bem, galera, agora só solamente eu e usted. Vai ser bem rápido, vamos fechar aqui alguns desses pontos para vocês conseguirem aprender inglês sozinhos, sem depender da gente. Com o professor você só aprende mais rápido. Essa é a grande diferença. Então, dependendo da sua disciplina, da sua motivação, você consegue aprender. Sem o professor, eu vou mostrar como. Então, antes, vamos entender como é a nossa mente. Quando você fala inglês, when speaking English, your mind is like an iceberg. A sua mente é como um iceberg. O que isso quer dizer na prática? A sua consciência é uma parte muito menor do que tudo que rola na sua cabeça. Você consegue pensar sobre algumas coisas, mas tem muito mais acontecendo lá no seu plano de fundo, né? A gente está pensando em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Quando a gente acorda, até a gente ir dormir, todos os dias, a gente toma em torno de 2.000 a 10.000 decisões por dia, sendo que 90% delas é no piloto automático. Por exemplo, com qual pé que eu vou sair da cama, com qual mão que eu vou agarrar a escova de dente, tudo isso a gente faz no piloto automático. Ou seja, para a gente poder agir normalmente, a gente tem um monte de processos acontecendo no piloto automático. O que é esse piloto automático? A nossa subconsciência. A nossa subconsciência já organizou o mundo, a gente aos poucos foi na nossa consciência absorvendo conhecimento, esse conhecimento foi vindo para cá, para a nossa subconsciência. Aí ficou uma massa grande, né, de subconsciência que nos ajuda a vir para o consciente e tomar decisões importantes, mais conscientes do tipo, como que vai ser essa apresentação que eu vou fazer para o meu chefe? Como é que vai ser essa argumentação que eu vou ter que fazer para minha esposa para ela concordar que a gente devia ir nas nossas férias para esse lugar e não para aquele? As coisas que você se esforça para fazer, que você tem que pensar, essas são as da sua consciência, você ali presente pensando. O restante, todo o entorno, quando você vai dirigir um carro, quando você vai pegar a sua bicicleta e andar, um monte de decisão que você toma, qual é a rua que você vira, o que você, se você para ou não ali, quando vem a placa de parada. Quero as minhas músicas. Voltei. Falando em inglês, você precisa povoar aqui seu subconsciente para você vir aqui na prática, na hora de conversar com alguém e performar bem, performar legal. Como é que você faz? Vontade. O English Challenge, The English Challenge, o desafio do inglês, o desafio do inglês, The English Challenge. Challenge é desafio, English, inglês, né? The English Challenge. Beleza? Como que é ele? Ele é o seguinte, para todos os nossos alunos, a gente faz um mapeamento inicial para entender quem é o aluno, para poder trazer para ele, como eu e o Rafa a gente estava falando aí no começo da aula, coisas que interessam o aluno, para que ele consuma conteúdo em inglês dentro da agenda dele, para que ele não tenha que tirar um tempo para estudar inglês. Ele já assiste uma série, ele já gosta de ver o noticiário, já gosta de ler quando a gente pergunta o que eles gostam, para poder trazer esses conteúdos para eles. Uma das principais perguntas para o aluno é: qual que é o seu objetivo? E o dos nossos alunos? Às vezes existe mais de um objetivo, mas o principal é tentar falar o mais próximo. O principal objetivo é falar inglês o mais próximo possível de como fala português. Pegar todos os seus habilidades de persuasão, de comunicação, de como se porta, de humor, né? Conseguir ser engraçado igual e transmitir aquelas mesmas coisas em inglês. Porque não tem nada mais frustrante do que você ser um cara top em português, você ser um cara fera, você manjar da sua área, você dominar ela e você não conseguir se expressar bem em inglês para poder falar sobre determinado assunto, para poder convencer determinada pessoa, para poder liderar um grupo, para poder ganhar atenção, admiração de um grupo, de um chefe, do que quer que seja, de pessoas que você tem interesse de se relacionar, fazer network, enfim. Não tem nada pior do que você saber que você é o cara, que você manda bem no negócio e que você não consegue mandar bem igual em inglês, porque quando você vai falar, as ideias não vêm tão rápido e assim por diante. Então, tendo isso em vista, o seu objetivo sendo aprender, learn how to have good conversations in English, aprender como ter boas conversas em inglês, esse como principal objetivo, a gente criou o English Challenge, que foca a pontuação no que vai te trazer esse retorno. Existem várias atividades que você pode fazer em inglês. English Activities, tem várias. Só que presta atenção nos pontos. Falando desse objetivo,
ter boas conversas em inglês, essas duas atividades aqui no fundo dão mais pontos. Quais são essas duas atividades aqui que dão mais pontos? Atividades de listening, atividades de ouvir, de compreensão, e atividades de speaking, atividades onde você fala com alguém, onde você está sendo proativo, onde você está utilizando aqueles seus 10% de consciência, onde você está criando, onde o negócio é difícil e você sai da sua zona de conforto. Então, por mais que tenham várias atividades, por exemplo, read a book, listen to music, sing a song, do your homework, fazer a sua lição de casa, ler um livro, essas coisas vão te dar conhecimento do inglês. E isso ajuda bastante, principalmente se você fizer muito disso. Mas isso não te ajuda necessariamente tanto para o teu objetivo, que é ter boas conversas em inglês. Where you should concentrate your attention, time and energy. Aonde você deveria concentrar a sua atenção, tempo e energia. Aqui, listening and speaking. Watch something in English with subtitles. Assistir alguma coisa em inglês com legendas. 100 pontos a gente atribui. Watch something in English without subtitles. Assistir alguma coisa em inglês sem legendas. 200 pontos. Tá? Tudo isso a gente está considerando um período de 1 hora. Se você ficar 1 hora fazendo isso. Ou seja, se você ficar meia hora, metade desses pontos. Agora, o que te dá o máximo aí de pontos quando o seu objetivo é ter boas conversas em inglês? Nada mais, nada menos do que ter conversas em inglês, falar com alguém. Talk to someone in English. Se você fala com alguém em inglês, pode ser qualquer pessoa, pode ser alguém da sua família. Muitos dos nossos alunos falam com... O aluno fala com a esposa fala com o marido, os alunos falam com a família, eles fazem o dia de a família falar inglês. The House of English, a casa do inglês, toda a família falando inglês. Então, separa um determinado horário, vai lá assistir uma série e todo mundo fica falando inglês entre si. Às vezes se empolgam e continuam falando. Aluno sai da aula e continua falando inglês. Às vezes a mãe faz aula, a filha tem uma determinada facilidade com o inglês. Para a mãe e a filha se destravarem conversando, a filha entra na aula no finalzinho, a gente conversa em inglês os três e dali elas começam a falar inglês entre si. Então você precisa falar inglês com alguém e isso não precisa ser um processo pago. Ele pode ser um processo gratuito com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você pode ir atrás de networking para conhecer. Por exemplo, existem igrejas que dão um culto inteiro em inglês. Você pode ir numa dessas igrejas, conhecer as pessoas lá. Você assiste o culto em inglês, depois conversa com elas em inglês. Você poderia também ir para bares, de igreja para bar, né? Mas existem bares em São Paulo, por exemplo, que rola tudo em inglês lá no bar. Então, é uma possibilidade, porque vai um monte de gringo, né? O O'Malley's, para quem não conhece, na Paulista. E igreja, que eu tava falando para vocês, Calvary Church, que fica no Campo Belo, em São Paulo. E tantas outras, dá para pesquisar na internet. E também existem sites onde você pode falar com as pessoas em inglês. Então dá para fazer isso. Com a aula, com o professor, quais são as vantagens que você ganha? Uma é que ele te ajuda a ter uma determinada disciplina, né? Quando você investe ali, você leva as coisas mais a sério, de modo geral, assim que os seres humanos tendem a agir, não todos, mas a grande maioria. Então, com um compromisso com uma escola ou com um professor, você tende a levar essas coisas mais a sério. Tanto as lições, como uma cobrança do professor, que você sabe que na semana que vem vai te perguntar se você está tendo atividades relacionadas a inglês, né? Para poder aumentar aquele seu subconsciente de inglês, aumentar as suas possibilidades, ter tudo ali preparadinho, morninho, para quando você precisar usar na sua consciência na hora de falar, vir fresco, né? Ali a palavra. Para isso, você precisa de muita exposição. Quando você tem um professor, ele te ajuda a manter essa disciplina. Então, ter um professor é bom por isso, mas ter um professor também é bom por conta de uma outra coisa que faz com que a gente atribua para ele muito mais pontos. 2,000 points aqui para falar com o professor. Por quê? Porque when learning English, ao aprender inglês, né? Quando você aprende inglês, when learning English, your teacher is like a man on the stairs. O seu professor é como um homem na escada. Ó, como é que ele funciona? Your teacher is a shortcut. O seu professor é um atalho. When he knows both languages well. Quando que ele é um atalho? Quando ele sabe ambas as línguas bem. Porque aí ele pode falar, tá vendo isso aqui que você acha assim? É assim nessa nova língua. Se o seu professor só sabe inglês, ele não consegue descer aqui para te pegar. Se o seu professor só sabe português, ele não consegue te levar para cima. Se ele sabe ambas as línguas, ele consegue transitar aqui e te puxar para cima, entendeu? The less you know English, quanto menos você sabe inglês, the more your teacher needs to know Portuguese.
quanto menos você sabe inglês, mais o seu professor precisa saber português ou espanhol, dependendo do que você fala. To act, para agir como to act as a shortcut to English, para agir como um atalho para o inglês. Então é isso, pessoal. Quando você tem um bom professor, isso te dá muito mais pontos quando você está conversando com ele. Se ele não fica te explicando um monte de regrinha, conversando com você sobre as explicações do inglês, mas sim fica conversando com você. Se ele fica conversando com você, se ele te faz conversar, lembra que o grande ponto é talk. Talk to an English teacher. Não é listen to an English teacher. Não é ficar ouvindo o professor falando das explicações dele. É conversar, trocar uma ideia. Minha gata tá querendo entrar no quarto da minha. Vem aqui, Chitana. Minha esposa tá aí. E minha gata tá atrapalhando, querendo entrar no quarto. Enfim. O grande objetivo é conversar. Se você tem um professor que conversa com você, ele vale mais pontos do que conversar com uma pessoa simplesmente em inglês, porque ele pode agir como atalho. É isso. Então, por isso que ele pode te dar ainda mais pontos, por conta de que ele te leva mais rápido para os lugares. Entendeu? Então, essa é a grande diferença, por isso a gente atribui ainda mais pontos para o professor. Quando que um professor é bom? Quando ele sabe ambas as línguas muito bem, você precisa saber o quão bilíngue ele é, e tem algumas formas de você testar isso, né? Os professores dão aulas experimentais gratuitas, você pode ir ali na aula, sentir, ver se você sente confiança nele ou não. Você ouve filmes em inglês, você vê vídeos em inglês. Quando você ouvir seu professor em inglês, ele tem que soar igual aqueles caras. Se ele soar muito diferente disso, soar muito estranho, provavelmente o inglês dele não seja tão bom. Aí você fica um pouco esperto, tá bom? Mas aí, claro, tudo vai depender de quanto você tem para investir. Professores que mandam muito bem costumam ser um pouquinho mais caros. Professores que não mandam tão bem em inglês provavelmente vão ser mais baratos, eu não sei. Essa costuma ser a regra do mercado. Às vezes você não tem a grana para investir em um grande professor, corre atrás das demais atividades. Claro, investe em algum professor um pouquinho mais baratinho, mas depois já vai visando ter um professor top, que sabe bem do inglês, sabe bem da cultura, para poder te passar todas as dicas aí. Ou até mesmo um professor gringo, mas contanto que ele saiba bem o português, se você não souber tanto inglês assim. Se você for bem avançado no inglês, é um professor só gringo, vai de boa. Se não, um professor gringo também tem que saber português para agir como um atalho, senão ele só age como mais uma pessoa com quem você pode falar inglês. E aí isso você não precisa pagar alguém para fazer, você pode fazer através da internet ou entre si, enfim. É mais simples, né, do que esse skill que você está buscando, que é o quão bilíngue o professor é, para ele poder transitar de um lado para o outro, trazer do português para o inglês, trazer as coisas do inglês para o português e etc. O outro skill que o professor precisa ter, além de ser tão bilíngue, é ele ser um bom professor, ser alguém que te passa confiança, tranquilidade, te deixa à vontade para poder falar, não te constrange diante dos seus erros. Então é basicamente isso. Basicamente isso que você precisa encontrar num professor, como os professores na aula particular costumam como os professores para aula costumam dar aula gratuita, né, para aula particular, você pode fazer antes, testar qual é que é a dele, ver se encaixou aí, né, se bateu bem legal, e aí dando tudo certo, você começa a aula com ele e isso vai te atribuir ainda mais pontos. A tabelinha, você faz a sua, das atividades em inglês que você faz, não precisam ser só essas, tá? Existem muitas outras atividades. Por exemplo, jogar videogame é uma delas. Se você só ouve, você está armazenando conhecimento para onde? Para cá, para sua subconsciência. Você não está trabalhando bem a ponta do iceberg, que é o que você mostra para o mundo. Você precisa aumentar essa parte da consciência. Como é que você faz para aumentar ela? Por exemplo, jogando videogame. Falando com alguém. Aí você tem que jogar videogame com um gringo. Isso faz com que aí eu tenha que conectar na rede dos caras lá fora e por isso minha internet fica mais lenta. Pois é, aí joga um jogo que não demande tanta internet. Mas se você quiser treinar inglês enquanto você joga, aí você tem que falar com os gringos. Só ouvir vai te ajudar um pouquinho. Falar é o que vai te ajudar de verdade, é o que vai te forçar a trabalhar bem todo o seu iceberg, entendeu? Então, contanto que você esteja falando, você está praticando. E é isso aí. Então, essas foram as nossas dicas para você poder estudar inglês, se destravar e conseguir conquistar o principal, que aí é a conversação. Que você tenha essa clareza de que o seu foco precisa estar aqui, em falar com as pessoas. Falar com as pessoas às vezes é um pouquinho difícil, porque você não acha com quem falar. Só de você ouvir, ver muitos vídeos, isso já vai te ajudar muito. E a gente, como professor aqui na SW Class,
te ajuda a achar os vídeos que fazem bem para você, que estão de acordo com o seu interesse, para que você queira assistir cada vez mais vídeos, tá bom? Podem ser seriados ou podem ser vídeos da internet, o que quer que seja, contanto que as pessoas estejam falando inglês de verdade e não aquele inglês de escola que é feito para você. O inglês não é feito para você. O inglês é igual ao português, é feito para se usar igual uma língua rica, cheia de possibilidades para se expressar bem e mostrar as coisas que estão dentro da sua cabeça, seu conhecimento, as coisas que você quer convencer as outras pessoas, as coisas que você quer mostrar para as outras pessoas, enfim. E isso não é tão simples às vezes como as escolas mastigam e jogam para você. Isso é um pouco mais complexo e mais denso, e só com a exposição ao mundo real do inglês é que você consegue atingir esse skill. Então tá aí o nosso English Challenge, aqui onde você deve concentrar suas atenções. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um abraço e até mais. E agora eu vou encerrar aqui a nossa conexão, mas quinta-feira temos mais nesse mesmo horário, às 9h30 até às 10h30. A gente vai continuar falando sobre os níveis de inglês, quais são os níveis. E depois vamos falar das grandes dicas. Quais são as 3 grandes dicas aí para você poder destravar no seu inglês, beleza? E depois alguns funny facts, algumas coisas engraçadas do inglês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem aí os comentários, feedback, tudo que vocês precisem para a gente poder adequar o conteúdo e ficar cada vez mais de acordo com vocês. No nosso YouTube e no nosso Instagram, a gente está organizando cada dia mais com conteúdo que chega novo para a gente, ou conteúdo que a gente cria por níveis, para que as pessoas possam acessar as coisas de graça lá, estruturadas, organizadas e aprender. E além disso, a gente sempre deixa a porta aberta para quem quiser estudar com a gente, simplesmente dar um oi, falar no WhatsApp, falar no Instagram, e aí a gente coloca dentro aqui das nossas turmas, seja para grupos, seja para duplas, ou seja para aulas individuais particulares, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus. Deixa eu mostrar aqui o logo da nossa escola novamente, SW Class. Estamos juntos, aqui vocês aprendem inglês de graça conosco. Eu sou o Daniel e você é alguém que deveria deixar um like e se inscrever. O que você acha disso? Eu não sei qual é o seu nome, mas fica à vontade para deixar aí, beleza? Valeu, galera, fiquem com Deus, obrigado aí por tudo. Deus, vamos conquistar esse objetivo, esse sonho, porque o inglês abre muitas portas